Pessoal, na nossa aula de revisão para a prova de redação de hoje, eu vou dizer aqui quais serão os conteúdos, certo? Eu vou deixar lá na plataforma também o roteiro, ok? Então, os conteúdos para a prova de produção de texto serão sobre conto, fábula, cardápio e sobre o texto extra de redação, que foi o texto descritivo, certo? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, vou ler algumas coisas e vou falar um pouquinho sobre cada um, certo? Eu não vou ler tudo, como eu estou sempre dizendo a vocês nas revisões, que não tem como eu ler todo o conteúdo, porque é muito extenso, certo? Então, se eu for ler todo o conteúdo, vai dar uma aula muito grande. Então, eu vou ler um pouco de cada, certo? Para ficar melhor para vocês. Aí, na casa de vocês, vocês podem dar uma lidazinha, ok? Vamos lá, o conto. O conto é uma história ficcional contada por alguém, no caso, o narrador, que faz parte ou não do enredo. Ou seja, o narrador, tanto ele pode fazer parte da história, quanto ele pode estar só de fora contando, certo? Que é apresentado pelo ponto de vista de quem conta. Então, a história é apresentada pelo ponto de vista de quem conta. Então, como eu disse a vocês, o narrador ele tanto pode estar dentro da história, contando a versão dele da história, quanto ele pode estar de fora, contando a versão dele da história, ok? No caso, a trama, que é a história, ela é ambientada num lugar central. E ao longo dela são apresentados os personagens, que são geralmente poucos personagens, certo? O conflito, que é o ponto central da narrativa, que é tudo aquilo que eles vão tentar solucionar, certo? Vamos dizer que é como se fosse o problema ou algo que esteja acontecendo, certo? Que é vivido por eles. O clímax, que é o ponto mais intrigante da narrativa, é como se fosse a solução, certo? É aquele ponto que vai prender o leitor, que vai deixar o leitor ali preso para descobrir, certo? E o desfecho, que pretende surpreender, certo? Que é o que pretende surpreender o leitor com aquele final, com tudo aquilo que aconteceu, certo? No caso, pessoal, o conto ela é uma história fictícia, certo? Não é uma história real. E ela não tem muitos personagens, certo? Então, eu acredito que na casa de vocês já tenham visto esses contos, né? No livro de produção de texto mesmo de vocês tem alguns exemplos, tá? Vocês podem dar uma lidazinha lá, são bem legais. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a fábula. Fábulas são histórias protagonizadas geralmente por animais com comportamentos humanos, que tem como objetivo trazer um ensinamento sobre a vida, chamado de lição de moral. Então, pessoal, a fábula, ele é aquela historiazinha que ela geralmente é contada por animais, né? Que, ou seja, os personagens eles não são reais, né? Porque são aqueles animais que falam e tudo. E geralmente e sempre tem uma lição de moral. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da fábula, daqui a pouco eu dou um exemplo do conto, certo? A fábula, por exemplo, a lebre e a tartaruga. Ela é um exemplo de fábula, não é? Porque sempre tem uma lição de moral para que a gente possa aprender com aquela história. Do conto, quais são o exemplo de conto? Vou dar o exemplo aqui para vocês da Cinderela, né? É um conto, é uma história, não é? Ela não tem tantos personagens, ela tem poucos personagens, ela tem todo o desenrolar da história, tem todo o final, não é, pessoal? Então é um exemplo de conto, certo? Vou dar vou falar para vocês sobre o cardápio, que foi um conteúdo muito visto agora nesse mês de maio, né? A gente falou muito sobre o cardápio, fez tarefas sobre ele, não foi? Então eu vou falar um pouco para vocês sobre o cardápio. Os cardápios, eles informam aos clientes os pratos oferecidos pelo local, o preço e mais algumas informações, com nome e telefone, por exemplo. Estes informativos, eles variam, além daquilo que oferecem em tamanho, cor, formato e etc. Pessoal, os cardápios eles têm a função, né, de informar os clientes os pratos oferecidos naquele estabelecimento. Eles são iguais? Não, nem todos são iguais, certo?
eles são diferentes, eles podem variar, alguns têm mais informações, outros têm menos informações, alguns são grandes, outros pequenos, com cores diferentes, certo? Agora eu vou falar para vocês sobre o texto extra de redação, que foi o texto descritivo, certo? O texto descritivo, ele é caracterizado por descrever algo ou alguém detalhadamente, sendo possível ao leitor criar uma imagem mental do objeto ou ser descrito, de acordo com a descrição efetuada. Descrição, esse tanto dos aspectos mais importantes e caracterizados que generalizam um objeto ou ser, como dos pormenores e detalhes que os diferenciam dos outros. Então, pessoal, o texto descritivo, ele é caracterizado por ele descrever algo ou alguém detalhadamente, fazendo com que a gente que tá lendo aquela descrição, que a gente se prenda tanto aos detalhes que crie o personagem ali na nossa cabeça, certo? Então, a estrutura do texto descritivo, ele tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Então, eu vou ler para vocês, vou dizer o que é introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, primeiramente, é feita a indefinição do ser ou objetivo que será descrito de modo a que o leitor foque sua atenção nesse ser ou objeto, né? Porque a introdução, como eu já tinha até falado em outra aula para vocês, é aquele parágrafo pequeno, o primeiro parágrafo no caso, que quando a gente vai começar a narração, você vai apenas fazer com que a pessoa sinta mais vontade de ler aquele texto, né? Então ele vai começar apenas dando uma pequena préviazinha, certo? Com poucas linhas, para que quem esteja lendo sinta mais vontade de ler até o final, certo? O desenvolvimento, ele ocorre, então, a descrição do objeto ou ser em foco, apresentando seus aspectos mais gerais e mais pormenorizados, havendo caracterização mais objetivas e outras mais subjetivas. Então, no desenvolvimento é onde ele vai contando, não é, aquela descrição, né? Ele vai descrevendo tudo, ele vai contando todas as características, vai descrevendo de maneira bem detalhada, certo? Para que a pessoa foque e queira ler cada vez mais, certo? Já a conclusão, que será o último parágrafo, é a descrição está concluída quando a caracterização do objetivo ou ser estiver terminada. Então, a conclusão, que é o último parágrafo, também não muito grande, certo? Que ele é quando ele está concluindo, certo? Concluindo aquela descrição, ok? Então, pessoal, é muito importante que a gente aprenda sobre o texto descritivo, porque a gente ainda vai usar muito isso na vida da gente, em outras séries, certo? Quando a gente já for maior, for fazer ensino médio, tudo, a gente usa bastante o texto descritivo, certo? Na matéria de redação. Então é muito importante que a gente tenha essa base, que a gente veja bem direitinho, ok? Então, pessoal, outro conteúdozinho que a tia não tinha falado no início, que também vai ter na prova, é sobre o paradidático, a Copa do Mundo no Mar, certo? A gente fez o trabalho sobre ele, a gente fez também tarefas sobre ele, a gente resolveu todo o conteúdozinho do livro Trabalhando com a Literatura Infantil sobre esse paradidático. E o que é que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês lessem esse paradidático na casa de vocês, ok? Para que vocês possam fazer uma boa prova. Eu não vou ler o paradidático aqui, porque como eu falei para vocês, senão vai se estender muito, certo? Então aí na casa de vocês podem fazer a leitura, porque foi um paradidático que a gente vem explorando ele desde março, né? Desde quando a gente começou, desde lá da escola. Então é importante que vocês façam novamente a leitura dele, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de revisão para a prova de redação. Mas a dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, certo?